Semana passada, eu disse aqui no culto das 18 horas que eu fui embora do culto de domingo passado um pouco aborrecido, porque nós lemos uma palavra e nós falávamos a respeito do desejo de grandeza. Maestro, e aí eu li uma referência na semana passada que mexeu muito comigo, Diego. Só que eu retornei a casa domingo, sabe, eu até cheguei a comentar algo com o Dani. Sabe aquele culto, Paulo, que você ministra, você sabe que Deus se fez presente, mas você mesmo se sente vazio? Sabe, quando você percebe que algo, sei lá, não conectou. Domingo passado eu fui embora assim, ainda que Deus ele é tão maravilhoso comigo, que eu recebi algumas mensagens na segunda, de algumas pessoas falando: poxa, apóstolo, que bênção que foi a ministração e tal. Mas Alan, eu sabe, com aquele mover todo, casamento, domingo passado foi uma doideira, né? Apresentamos criança, fizemos 2 casamentos. Para quem não sabe, o Alan foi ativado no chamado pastoral, agora pastor Alan, né? Eu queria também apresentar a vocês o pastor Paulinho, lá de Goiânia, tá aqui, é cunhado, é irmão. É uma honra recebê-lo, viu, pastor? Sinta-se à vontade, embora não seja a primeira vez aqui. Mas eu fui embora, Paulinho, eu fui embora mal, cara. Um culto, pastor Samuca, que tinha tudo para ser chapação, mas eu saí vazio, eu saí, caraca, Deus, pô, parece que tem um negócio errado, né? E aí eu fui para casa, Ju, eu chorei, eu falei: caramba, mano, tem coisa errada nisso aí. Mas não é pecado, não é nada, eu saí vazio. Por quê? Porque nós falávamos sobre grandeza, e eu expliquei no domingo passado aqui. Eu vou só para vocês, não vou ler não, só para vocês entenderem o que eu estou tentando recapitular. No domingo passado, se eu não me engano, nós pregamos em Marcos alguma coisa, também não vou entrar nesse fundamento não, mas eu disse o seguinte: quando Jesus retornou a Cafarnaum, e ele perguntou aos discípulos ao chegar em casa assim: sobre o que vocês estavam falando mesmo na viagem? Porque a palavra diz que eles estavam discutindo entre si, querendo saber qual deles seria o maior. Engraçado que quando eu li essa palavra, eu cheguei a pensar em coisas que eu havia aprendido quando eu professei a minha fé em Jesus Cristo há 25 anos atrás, que foi quando o Alan nasceu. É o tempo que eu tenho na presença de Jesus, é o tempo que eu tenho de relacionamento com a Dani. Mas eu sempre aprendi o seguinte: o crente não pode almejar coisas grandes, porque se ele almejar ser grande, ele vai roubar a glória de Deus. Eu sempre aprendi isso, gente, e eu tenho certeza que alguns crentes antigos, assim como eu, também já ouviram falar isso. Não, você está roubando a glória de Deus. Não faça isso para não roubar a glória de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que almejarmos a grandeza não representará ameaça ao roubarmos a glória de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus grande. E quando você foi criado, você está com algum problema facial, filho? Com a sua máscara que está torta? Ah, está torta, achei que estava com algum problema, não é tão certo. E quando Deus criou você, Deus preencheu você com o melhor que tem nele, cara. Então entenda, a vida inteira como crente eu aprendi que não era certo almejar ser grande, pastor Samuel, porque roubaríamos a glória de Deus. Mas deixa eu te explicar uma coisa: eu e você só roubaremos a glória de Deus quando nós deixarmos de ser tudo aquilo que fomos criados para ser. E eu entendi que grandeza nada mais é do que você alcançar o ápice da sua totalidade em Deus. Quando os discípulos estavam de fato discutindo quem seria o maior, eles estavam discutindo, em relação ao posicionamento. Quem seria mais valioso? Quem seria, pastor Samuel, aquele que iria representar? E Jesus falou assim: olha, se vocês querem ser grandes, necessário é que sejam pequenos. Por quê? Porque até que alcancemos a grandeza, nós vamos passar por processos.
E eu sempre disse, Cadu, todas as vezes que eu e você quebrarmos os princípios que foram estabelecidos, pelos princípios que quebrarmos, seremos quebrados. E aí eu citei o texto que nós vamos ler hoje, Cadu, Mateus capítulo 20, versículo 20. Eu li como referência no domingo passado, Mateus 20, versículo 20. Só que eu fui para casa insatisfeito, porque eu mesmo falei assim, caramba, eu não entendi isso. E aí eu falei no culto das 18 horas que aí eu estava em casa orando, entrei nas minhas crises aí, nos meus conflitos, eu e Deus, porque quando eu não prego em Gênesis, é como se algo faltasse na minha vida. Gênesis me completa. Eu acho que eu nasci para pregar Gênesis. Mas enfim, eu estava aqui terça-feira num gabinete, e aí o apóstolo Cristiano chegou aqui junto com a pastora Daiane. E aí ele falou, poxa filho, eu vim te ver e tal, porque a gente ia estar junto na quarta-feira, porque é aquele lance, querido, eu falo para a nossa galera aqui na igreja, às vezes nós temos muita pressa em nos tornarmos pais ministeriais, mas esquecemos a necessidade de sermos filhos. Nenhum de nós nos tornaremos paternidade se primeiro não formos filhos. E aí ele veio aqui, gente, eu confessei meus pecados, eu chorei minhas mazelas, eu reclamei da Dani, eu falei, pastora, leva a Dani para sua casa uma semana para ela aprender a cozinhar, e já dei panela, e já dei fogão e nada funciona. Ela falou, meu filho, 2021 vai ser um ano diferenciado. Eu falei, eu vou investir no ministério dela. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu vou pagar um curso de culinária com ela. Pelo menos rabanada ela vai ter que aprender a fazer. Mas eu estou falando assim, brincando, o apóstolo Cristiano estava aqui, aí eu conversei bastante com ele, ele falou para mim assim, para você entender. Ele, meu filho, olha isso, Samuca, o que é conectividade em Deus? Ele falou assim, meu filho, Deus está elevando essa igreja a um outro nível. Só que para que Deus faça isso, olha o que o apóstolo Cristiano falou. Eu não sei se ele viu o culto domingo, acho que ele não ia fazer isso. Ele vai perder tempo em ver eu pregar. Ele falou assim, meu filho, Deus vai levar vocês a um nível de grandeza. Mas para que Deus faça isso, é necessário que Ele troque o cajado e as vestes. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Diácono Luiz. Ele falou assim, eu vou te explicar. Deus vai tirar o seu cajado sacerdotal e vai colocar uma espada nas suas mãos. Aí ele falou assim, você sabe para quê, meu filho? Eu falei, sei, para passar o rodo em geral, irmão. Vacilou, Tramontina. Ele falou, rapaz, você é carnudo, hein? Ele falou assim, não é isso. E ele me explicou, pastora Grazi, que Deus iria nos levar a um nível de grandeza. Começaria trocando as nossas vestes, de vestes sacerdotais para vestes reais, e tirariam o cajado das nossas mãos e colocariam espadas. Por quê? Porque sacerdotes, eles mantêm o nível da adoração, eles mantêm o incensário aceso, eles trazem a presença, a manifestação gloriosa dos céus para a terra. Mas os reis têm função terrena, de quê? De empunhar a espada, estabelecer leis e decretos, mas também expandir territórios. Então preste bem atenção, o papel de uma pessoa como você, nobre, grande, uma pessoa de princípios reais, a partir de hoje, é estabelecer decretos e expandir territórios. Eu acho que você não entendeu, mas Deus está estabelecendo um novo nível para a sua vida. Você está sendo transicionado de sacerdote a reis. Eu disse aqui, pregando certa feita, isso foi um rebuliço. Eu disse aqui, pastor Paulinho e pastor Samuel, que Jesus não veio aqui à terra morrer por nós para nos levar para o céu. Eu disse, na verdade, que ninguém aqui vai para o céu, e eu reafirmo isso. Porque a igreja pensa em subir, mas nunca Jesus disse que nós subiríamos. Apocalipse diz que haverá um novo céu e uma nova terra, onde o tabernáculo de Deus descerá
habitará entre os homens, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, pagando o preço de sangue para nos constituir reis e sacerdotes. Por quê? Porque teremos a responsabilidade de manter a adoração acesa, mas também estabelecermos normas e decretos que passarão a valer no ano de 2021. Então presta bem atenção, sobre a sua vida está a responsabilidade e a unção, a autoridade para declarar, e aquilo que você declarar se tornar realidade na sua vida, na sua família, na sua casa. Aí eu pude entender o porquê Deus está falando de grandeza. Porque grandeza está ligada à nobreza, e a nobreza não tem nada a ver com aquilo que possuímos, Marcelo, mas com quem somos. E aí a minha mente ficou voltada nesse texto que diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara-nos. Vocês estão aumentando assim para poder sair ali? Eu vou aproximar mais aqui, mas vocês abaixam aí. Eu prometo que eu aproximo aqui. Abaixa aí. É porque eu tiro, eles aumentam para poder sair ali, mas eu vou segurar aqui. É porque eu não quero que o povo saia daqui surdo, não. Pronto. Ei, som, teste. Tá ouvindo legal aí? Não vou tirar daqui, tá bom? Não aumente. Aí diz assim: o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Foi um texto básico, simples, mas o suficiente para me deixar mais careca. Feche os olhos um pouquinho. Amigo Espírito Santo, nós precisamos de inteligência humana nessa noite. Nós precisamos de intelecto espiritual para que possamos entender tudo aquilo que está em seu coração, mas não foi escrito aqui. Existem coisas que não nos compete saber, mas existem coisas também que são reveladas a nós por intermédio do teu Espírito Santo. E nós pedimos nessa noite que o Senhor venha nos conectar. E eu peço, amigo Espírito Santo, que o Senhor nos eleve a um nível mais intenso de relacionamento. Eu acredito que algo muito nobre, algo muito grande está por acontecer na vida da tua igreja ainda no ano de 2020. O ano não terminou, e eu acredito que nós que aqui estamos no lucro, porque sobre nós ainda repousa o fôlego de vida. As circunstâncias não nos paralisaram e não irão nos paralisar, porque nós sabemos a quem adoramos. Te adoramos por tudo que tu és. Te adoro. Te glorificamos pela tua presença, Espírito da verdade. Te adoro porque o Senhor está nesse lugar. Te adoro porque nós podemos entender que o ano foi um ano processual para que possamos ser aprovados e transicionarmos de 2020 para 2021. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor nos eleve a um novo nível nessa noite.
em nome de Jesus. Nossa, que paz que eu estou sentindo aqui. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como eu estava dizendo, quando eu li esse texto no domingo passado, eu apenas o citei como referência. Eu notei algo diferente. Eu percebi que uma mulher foi até Jesus e questionou a Jesus sobre a possibilidade dos seus 2 filhos assentarem-se, um à direita, outro à esquerda. Aonde está o Miguel? Vem aqui, por favor. Miguel, você está tão preto que eu nem te conheci, mano. Vem cá. Alan, sobe aqui. Imagine que eu chame... Alan, sobe aqui. Eu imagino que eu seja essa mulher. E aqui agora eu tenho os meus 2 filhos. Eu tenho o primogênito, que é o Alan, e eu tenho o mais novo, que é o Miguel. Eu não sei o que é melhor, ser o mais velho ou ser o mais novo. Mas imagine eu chegando agora para Jesus e falando assim: Jesus, preciso falar contigo. Só que se nós analisarmos o texto, o que Jesus fala, gente, é literalmente o corte Tramontina. Porque a Bíblia diz que a mãe se aproximou e foi fazer uma pergunta a Jesus, e Jesus foi clássico. Ele disse: o que você quer? Tipo assim, fala logo, não me faz perder tempo. Ela disse assim: olha, quando o Senhor for assentar no teu reino, tem como o Senhor garantir que um vai... Esqueci você? É? Então fica aqui. Esse é o neto. Fica aí, pronto. Fica aí. Pode ficar aí, vovô vai ficar aqui. Imagine-se a mulher falando: tem como o Senhor garantir que um vai ficar à direita e o outro vai ficar à esquerda? Eu fico imaginando que naquele mesmo momento Jesus tira os olhos daquela mulher. Interessante, gente. Aí eu vou falar para você o que eu não falei no domingo. A Bíblia diz que era a mãe dos filhos de Zebedeu. Mas será que essa mulher tem identidade? Sim. Você já parou para pensar, pastora Simone, o que levaria uma mulher, pastor Alain, aí diante de Jesus, Miguel, cheia de intimidade e autoridade, e falar assim: irmão Merinda, olha Jesus, eu quero que o Senhor garanta que um vai assentar-se à direita e o outro à esquerda. Porque, gente, não tem nexo. Só alguém com muita intimidade para olhar nos nossos olhos e dar uma palavra assim, ó, pesada: olha, o negócio é o seguinte, eu quero um aqui, quero outro ali. Jesus olhou para os 2 meninos e perguntou assim: vocês podem beber o meu cálice? Gente, na mesma hora eles responderam, pastor Samuca: podemos? Jesus falou assim, olha só, a pergunta de Jesus foi: vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? Olha o termo que ele usa o artigo o. Vocês podem beber o cálice? O cálice. Vocês podem beber o cálice? E eles responderam: sim, nós podemos. Jesus falou assim: vocês podem até beber do cálice, mas assentar-se um à minha direita, outro à minha esquerda, não me compete, porque esse posicionamento já pertencem aos escolhidos. Eu vou fazer você entender. Primeiro, essa mulher tinha identidade, o nome dela era Salomé. O que faz com que uma mulher tenha tamanha autoridade e ousadia diante de Jesus e requerer, Guete, que Jesus concedesse a direita e a esquerda para os seus filhos? Não seria algo simplesmente aleatório. Por quê? Porque Salomé era esposa de Zebedeu. Zebedeu era um dos comerciantes mais requisitados, mais bem-sucedidos daquela época.
do ramo de pescados. E Salomé era amiga de Maria, mãe de Jesus. Você consegue entender que somente quem tem relacionamento com você tem determinado acesso para requerer algumas coisas? Sim ou não? É verdade ou não é? Quem não te conhece não vai chegar na sua casa e falar assim: aí, eu vim aqui almoçar, hein? Quem não te conhece não vai fazer igual o pastor Will uns anos atrás, antes de casar, que parecia um índio. Agora não, a Lorena colonizou o pastor Will. Pastor Will, eu quero até agradecer ao senhor pela performance na bateria. Parecia que estava, né? Falei, gente, pastor Will está diferente. O pastor Will chegava lá em casa, ele ia metendo a mão nas coisas, ia comendo. Mas por quê? Porque ele tinha intimidade. Mas ouça aqui, preste bem atenção no que eu vou te falar. A nossa geração confunde as coisas, porque tem gente que acha de que o simples fato de vir à igreja, cantar, pregar, jogar altinha, nos garante um lugar à mesa. Porque aquela mulher falou assim: Jesus, quando você entrar no teu reino, bota um na tua direita, outro na tua esquerda. Jesus falou assim: olha só, você pode ter até relacionamento, mas tem coisas que o relacionamento não são suficientes. É necessário ter preparo. Você pode ter até relacionamento, querido, mas se você não tiver aptidão para assumir aquilo que você tem buscado, você fica de fora. O papai está falando um negócio para vocês aqui para estabelecer um legado. Não basta apenas relacionamento, não, tem que ter preparo, tem que ter merecimento. Sabe por quê? E vocês vão entender. Senta ali os dois, senta aí, fica aí. Vocês vão entender porque que esses meninos estão sentados ali. Quando Jesus fala isso, ele vira para os meninos, ele esquece a mãe. Porque aqueles dois meninos, Diácono Diego, eram alunos dele no seminário, pastor Paulinho e pastor Samuel. Ouça isso, maestro Ricardo. E eu aprendi uma lição essa semana aqui. É como se Deus falasse ao meu coração o seguinte: se você não entender o que eu vou te falar aqui, querido, eu aprendi que jamais eu e você poderemos viver por aquilo que não estamos dispostos a morrer. Não almeje viver por algo que você não esteja disposto a sacrificar ou a morrer. Quando Jesus dá essa resposta, Jesus não estava baseado no posicionamento, na grandeza, no lugar de destaque. Não, preste atenção. Jesus não tem nada contra o desejo de nos tornarmos grandes, Joyce. O que Jesus não gosta, pastora Grazi, são os meios que nós buscamos para conquistarmos a grandeza. E eu disse na semana passada aqui, Samuca, que grandeza numa geração materialista como a nossa, numa geração capitalista como a nossa, significa fama, sucesso, André, significa tapinha nas costas, reconhecimento. Mas no reino de Deus não funciona assim. Por quê, Jânio? Porque Jesus falou assim: olha, aquele que quiser ser o primeiro vai ter que ser o último. Aquele que quiser ser o maior, que seja servo de todos. A maneira mais exata de nos tornarmos nobres não é estando acima das pessoas, mas servindo as pessoas. Dia desses, Cadu, um pastor que é filho ministerial, conversando comigo pelo zap, ele falou assim: apóstolo, mas o senhor fala tanto de nobreza, 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 que nós somos chamados para um projeto nobre, mas eu não consigo romper na minha vida financeira. Eu falei: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a nobreza não consiste naquilo que você possui, mas em quem você é. Quando a Bíblia diz que nós fomos projetados imagem e semelhança, nós já fomos gerados nobres. E aí eu aprendi, de maneira simples, Charlinho, que eu não posso jamais, Ayere, olhar para você, Célia,
olhar para quem quer que seja e falar assim: nossa, como eu gostaria de estar na posição que ele está, como eu gostaria de ter o que ele tem, como eu gostaria de ser o que ele é, sem que antes eu entenda o preço que ele pagou para estar onde está, conquistar o que conquistou e ser quem é. Preste bem atenção, eu e você não podemos almejar, desejar, cobiçar, invejar nada, sem que antes estejamos dispostos a pagar o preço por aquilo que queremos receber. De mão beijada é fácil. Há um tempo atrás, eu já disse isso aqui na igreja, um amigo passou aí, pastor, chegou para mim e falou assim: "Ih, negão, qual é dessa igreja?" Eu falei: "É a igreja de Jesus." Ele, tá podendo, hein? Eu olhei para ele e falei: "Por que você não tá não?" Ele falou: "Não tô não." Eu falei: "Lógico, você não merece." Só eu sei quantos postes eu tive que abraçar naquela Avenida Brasil. Eu e esse menino aqui quando tinha 5 anos, que não estava nem aí para nada. Eu falava: "Miguel, toca essa guitarra sua aí." Aí eu falei pro meu neto ali, ó: "Vovô vai trazer o que para você?" O que vovô vai trazer para você de São Paulo? A bateria, isso, para perturbar a avó Almerinda dele. A bateria vai ficar para lá em Macaé, essa bateria. Eu estou 1 ano falando para esse menino: quando eu voltar de São Paulo agora eu vou trazer bateria para ele. Aí Miguel tinha uma guitarrinha lá. Papai vai dar uma bateria para ele, tá? Aí você compra um abafador para você, problema seu. O papel do avô é estragar, né, gente? Sempre sonhei por isso. Só que aí eu falava assim: "Miguel, toca guitarra." Miguel tinha uma guitarrinha que eu estou de São Paulo, um microfone. Aí Miguel, o cachorro uivava. Júlia, aquela princesa do meio lá, por favor, Júlia, faz assim com a mão. Ela falava: "Você é doido? Pra que essa loucura toda?" Dani já não falava nada, ela só falava assim: "Enéas, Deus não está nesse negócio não." Aí Deus não satisfeito, eu estou falando de outubro de 2014. Deus não satisfeito falou assim: "Enéas, abre o portão e abraça cada pessoa que está entrando." Gente, não estava entrando ninguém. Eu falei: "Eu não vou fazer isso não." Deus falou assim: "Não vai não." Eu falei: "Não vou sim, eu estou brincando." Aí abriu o portão. Gente, eu fazia assim, ó: "Seja bem-vinda, seja bem-vinda, é um prazer ter você." O culto hoje vai ser maravilhoso. Estou falando que eu vivi em 2014. E aí Deus falou assim: "Agora você começa a fazer um quebra-mola espiritual aqui na rua." Eu falei: "Como é que é isso?" Deus falou assim: "Enche um garrafão d'água e atravessa a rua assim." Aí eu atravessava a rua assim, ó: "Eu estou fazendo um quebra-mola espiritual. Eu estou fazendo um quebra-mola espiritual." E ninguém entendia nada. Querido, quando foi em dezembro de 2014, as vans que vinham de tudo que é lado: "Isso é um culto, é um culto." Aí parava, aí lotava. Pra vocês entenderem, em dezembro de 2014, um mês e pouco depois, aí passou o mês de novembro, aí Dani começou a vir, começou a chegar o pastor Will, o Raul, já caminhavam com a gente, mas eu falei para eles: "Olha, deixa que eu estou vivendo algo de Deus." Gente, era tanta gente naquela garagem, era tanta gente, que a rua ficava fechada. Por que eu estou te falando? Porque para nós chegarmos onde chegamos hoje, nós temos 5 anos de idade. Dia 22 de fevereiro nós vamos fazer, como igreja mesmo, né? 6 anos. Deus tem expandido as tendas, mas tudo isso teve um preço, teve uma renúncia. Às vezes as pessoas falam assim: "Poxa, o Vinho Novo é uma bênção." Mas só eu sei quantas vezes eu fui caluniado. Só eu sei quantas vezes eu fui difamado. O que é caluniar? É afirmar baseado numa verdade, mas quem diz que aquilo que é verdade de fato é realidade? Quantas vezes eu fui difamado? E o que é difamar? É tentar denegrir a reputação. Mas o que é reputação? É opinião alheia. E para reputação eu estou me lascando, porque aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito não é tão importante quanto aquilo que Deus diz, e de fato quem sou eu baseado no caráter que eu possuo. Eu costumo dizer uma coisa: eu e você não podemos almejar nada além daquilo que Deus estabeleceu para nós, baseados na nossa reputação. Porque, ouça isso Alain, ouça isso Miguel, reputação é a opinião das pessoas lá fora, mas tem muita gente que se preocupa com a reputação, mas não tem cuidado com o caráter. E o caráter é algo
totalmente moldável em relação ao ambiente frequentado e ao nível de relacionamento mantido. É por isso que eu digo, me diga com quem andas que eu te digo quem tu és. O ambiente que você frequenta revela aquilo que você procura. Quando eu li esse texto aqui, eu entendi sim, uma vida de sucesso é uma vida que requer renúncia e sacrifício. E eu falava, eu lembro na casa de recuperação, quando esse menino aqui nasceu, eu falava, meu Deus, Deus dos crentes, se o Senhor de fato existe, me livra desse vício de droga injetável, me tira desse terreiro de bruxaria, porque o dia que o meu filho tiver ciência e procurar saber quem é o pai dele, ele precisa saber que o pai dele é um homem íntegro, reto. Só eu sei quantas vezes eu chorei naquela casa de recuperação para que Deus fizesse algo pela minha vida, e a família abandonou, e não sei quem abandonou. Por quê? Porque quando você estiver apto a sofrer a renúncia, a sofrer, sabe, o dano para viver aquilo que Deus tem para você, prepare-se, porque dentro da sua casa começarão a se manifestar as pessoas que nunca torceram para que você mudasse de vida. A mãe fala, o pai fala, o irmão fala, o tio fala, o vizinho fala, os colegas do trabalho falam. Por quê? Porque ninguém quer ver você mudar de vida. Porque eles sabem que o dia que você resolver mudar de vida, tudo na sua vida vai ser transformado, e você não será mais manipulado por eles. Quando eu li esse texto aqui, eu cheguei à conclusão que muita gente almeja ser grande, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço da grandeza. Jesus falou, ei, vocês vão beber o cálice que eu bebo? Eles disseram, vamos. Só que Jesus sabia que o cálice que ele iria beber era o cálice da remissão. Ou seja, ele não iria beber, ele iria derramar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Cara, vocês podem beber, ou seja, vocês querem estar no mesmo nível que eu, vocês querem estar sentados um à direita e outro à esquerda, beleza, mas vocês estão dispostos a dar a vida de vocês por amor ao próximo? Jesus até falou assim, olha, vocês podem beber do cálice, mas o cálice não. Vai ver a história, procura saber como morreu Tiago e como morreu João. Um morreu ao fio da espada, o outro foi jogado dentro de uma panela com óleo fervendo. É o preço que se paga quando você pensa em ocupar o lugar de alguém sem ter o mesmo preparo desse alguém. Eu quero que você entenda uma coisa: quando Deus criou você, Ele criou também um lugar para você. O seu lugar é único. Outra pessoa não nasceu com o mesmo propósito que você nasceu. Então quando você diz assim, eu não vou fazer, eu estou aborrecido com aquele apóstolo, eu vou mudar de igreja porque eu estou vendo muita coisa. Cuidado, porque se você não consegue se encontrar onde você está, não vai dar problema para outro lugar não, que vai ser só mais um. Não sabe para onde vai, não saia de onde está. Vocês estão achando que quando o Vinho Novo começou em 2014 eu era um vagabundo? Eu chutava latinha. Não, vamos surfar, Miguel, vamos surfar porque eu não tenho trabalho, vamos surfar com o papai. Negativo. Eu tinha 2 bons empregos. Aquela nega lá também tinha um bom emprego. Deus falou assim, não, gente, vocês vão cuidar de gente. E outra, gente ruim. Sabe por quê, Paulinho? Uma coisa é quando eu não faço nada, eu falo assim, aí eu vou abrir um ministério, eu vou viver da obra. Faz isso não, filho. Você vai dar a escarrada para cima e um tiro de 12 no pé, porque ninguém vive da obra. A pessoa que diz que quer viver da obra, na verdade é um vagabundo querendo um subterfúgio para se esconder e dizer assim, eu não vou trabalhar não, a obra me sustenta. Ou você vive para a obra, doa-se por ela, ou então você não vive dela, está morto. É por isso que eu falo, quando eu unjo a pastorzada aqui, agora papai vai falar, tá? Já foi ungido. Quando eu unjo aqui, ou é para o cara explodir de vez, ou é para morrer. Porque junto vem o peso da responsabilidade. Quando eu li esse texto aqui, eu entendi uma coisa, quer ver? Quando você está lascado, ninguém quer estar perto de você, que você está lascado.
Mas agora, Fabi, começa você a crescer, a prosperar. Começa você a se dar bem nas coisas, Joane. Todo mundo vai querer estar perto. E outra, não, o maestro Ricardo é meu amigo. Barriguinha de rabanada. Olha, eu quero ser seu vice, eu quero ser seu segundo. Por quê? Porque é bom estar perto de quem vence. É bom, Ezequiel, estar ao lado de quem tem a probabilidade de crescer. Sim ou não? Mas pouquíssimos irão conhecer o preço que foi pago e o nível da renúncia para estarmos, pastor Paulinho, aonde estamos. E aí, quando se percebe isso, as pessoas veem, sabe o que, Miguel? As medalhas conduzidas no peito. Mas deixa eu te falar, Zanja, pessoas grandes assim como nós, pessoas nobres, não são reconhecidas pelas medalhas que conduzem no peito, mas pelas cicatrizes do evangelho que conduzem pelo corpo. Jesus está dizendo assim: ei, vocês podem beber o cálice. Presta bem atenção, o que Jesus está apontando nesse texto não é a posição de grandeza, mas é o preço da renúncia. Você quer ser grande? Você pode ser grande, mas você está disposto a pagar o preço? Agora eu entendi, periquito, por que Jesus falou isso. Ela sabe que seu apelido é periquito, Gleice? Ela sabe que seu apelido é periquito? Sabe? Ah, então tá bom. Então olha só, periquito, presta atenção. A pergunta de Jesus não é baseada no posicionamento, Jânio, que eles iriam ocupar, mas pelo nível da renúncia que eles estariam dispostos a renunciar. Outra coisa, aqui quando bota o versículo, tá aqui, cálice. Tem outro texto que eu não me recordo, é quando Jesus estava para ser crucificado e ele falou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Você sabia que cálice aqui significa o valor daquilo que seria pago? Quando Jesus diz assim: ei, vocês podem beber do cálice, ele está apontando para o nível do valor que seria pago, o nível da renúncia. Porque depois disso aqui, a outra vez que ele fala de cálice é quando ele estava sendo traído no Getsemane, dizendo assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando Jesus está falando com Tiago e com João, ele está dizendo assim: olha, se vocês de fato estão dispostos a estar no mesmo nível, a assentarem-se na mesma mesa, é necessário que provem do mesmo cálice, ou seja, vivam o mesmo nível de renúncia. Eu acredito que é por isso que tem aquele ditado: falar de mim é fácil, difícil é ser quem eu sou. Gente, eu queria ver se você no meu lugar ia aguentar a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho. Não, olha aqui, olha aqui. Eu queria ver se você ia aguentar a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho e a vida que eu levo. Porque não é fácil. Assim como eu talvez não aguentaria a sua. Eu olho assim para Mariana e eu falo: misericórdia, Luiz Paulo é um guerreiro. Eu vejo Tailândia e eu penso: coitado de Diego. Deixa eu ver mais alguém aqui. Alguém que sofre. Quem? John? Não posso fazer isso com a Kemily não. Mas olha, oro muito por você. Não é fácil você olhar para o irmão e pensar assim: nossa, o irmão é uma bênção, vai viver a vida que ele leva, vai sofrer o que ele sofre. Quantas vezes, eu pergunto a você, quantas vezes você já chorou no oculto do seu quarto? Quantas vezes você já passou por humilhações, por decepções, e só você soube? Mas as pessoas olham para você e falam assim: ai, como eu queria uma vida daquela. Leva. Uma vez o pastor Will falou assim: olha, negão, aquela igreja vai ser minha. Aí ele lá, ó, você falou ou não falou? Falou ou não falou? Eu sou mentiroso? Falei: você quer a igreja? Pode pegar a igreja, mas preste atenção, os matadores, os caluniadores, os perseguidores vão todos com você. Ele falou: não, pode ficar com a igreja você. Eu falei: não, agora você vai ficar com a igreja. Eu sei que ele falava brincando,
Mas o que eu quero que você entenda, eu aprendi isso: jamais a desejar ou cobiçar algo que é do próximo sem entender pelo menos o preço que foi pago por aquilo. Você pode sim se admirar, você pode sim, porque eu costumo dizer aqui, Paulinho, o seguinte: quem é inteligente não caminha com pessoas burras. Precisamos caminhar ao lado de pessoas que estão onde gostaríamos de estar. Mas nós precisamos entender o nível da renúncia. Eu quero saber aqui, quantas vezes você já deixou de ir para uma baladinha para poder ficar em casa estudando para uma prova? Eu quero saber quantas vezes você deixou de passear com a família para economizar o dinheiro, para no dia seguinte ter pelo menos um ovo, uma salsicha, ou quem sabe uma lata de sardinha para comer. E hoje as pessoas veem você se assentando num bom restaurante, numa boa pizzaria, e já vão falar: olha lá o crente ostentando. É porque esse filho do cabrunco não sabe o quanto você trabalha para estar ali, meu irmão. Olha, fulano tá de blusa nova, tá? Porque ele trabalhou para comprar a praga invejosa. Peste do Egito. Eu fico com raiva. Quem? Vou falar um negócio com vocês. Chegou a hora da igreja se posicionar como igreja e parar de viver num mundo gospel virtual. Não é qualquer um que vai para a eternidade, não. Ou se posiciona para sentar-se à mesa, ou vai estar fora. Jesus. Gente, o que será que levou aquela mãezinha a fazer aquele pedido, né, Dani? Porque mãe é protetora, né? O pastor Raul costuma dizer que esse menino aqui é o tesouro. Ele é o Kiko e aquela senhora ali é a Dona Florinda. Tesouro, não se misture com essa gentalha. O apelido de Miguel, para quem não sabe, é Tesouro. Mas não chame a Dani de Dona Florinda, porque vai ter problema. Mas por quê? Porque ela é super protetora do neném. Agora eu pergunto, vocês estão rindo da Dani, mas qual é o pai e a mãe que quer ver o filho numa furada? Qual é o pai ou a mãe que quer ver o filho preso? Qual é o pai ou a mãe que quer ver o filho sendo reprovado? Eu acredito que foi isso que levou aquela mãe a desesperar-se a ponto de falar: Jesus, coloca os meus filhos do seu lado. Só que Jesus falou o seguinte: olha, eles podem até assentar-se ao meu lado, mas compete a eles beberem do cálice. Sabe o que eu quero que você entenda? Não existe favor no reino de Deus. Ou você descobre quem é você e se move baseado naquilo que Deus te criou para ser, ou então você está fora. Não existe amizade no reino. Preste atenção, aquela mulher amiga da mãe de Jesus, o nome dela era Salomé. Foi uma das mulheres que estiveram no sepulcro. Foi uma das mulheres que seguiram Jesus na Via Crucis, Alain. Mas foi a mesma mulher que foi até Jesus, evangelista Jack, para pedir pelos filhos. E Jesus falou assim: olha, por mais que você tenha conhecimento, é necessário que haja renúncia. Ei, 2021 está chegando. Graças a Deus, 2020. Ai, 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 está chegando. Graças a Deus, some 2020 para lá. Não, porque vem 2020, é 2020, é 2020, aí 2020, aí ó, os crentes se lascaram. Nós estamos no lucro, estamos aqui. Meu filho, 2021 está vindo aí. O que eu e você temos feito hoje para merecermos assentar-nos à mesa no próximo ano? Ai, mas esse ano meu Natal não teve Chester, mas você está vivo. Esse ano não teve peru, você está vivo. Esse ano não teve porquinho, porque o pastor Paulinho casou. Cadê ele? Saiu, pastor. A igreja falando do senhor aqui. Nós precisamos ir embora. Mas quando eu vi Jesus falando com esses dois discípulos aqui, Diácono Diego, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês podem sim almejar assentarem ao meu lado, mas vocês precisam entender que grandeza é o resultado da entrega do melhor que vocês têm
ao mundo, para que vocês então possam se tornar grandes. E eu lembrei que quando eu estava pregando sobre Gênesis, eu falei sobre os peixes que se batem fora do ambiente, fora da água. Os pássaros só voam se estiver no ar. Os peixes só nadam se estiver na água. Se você não entender, não descobrir aonde é o seu lugar, você corre o risco de não se tornar tudo aquilo que Deus te projetou para ser e se frustrar. Lembra que eu falei que quando você começar, eu estou profetizando. Hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Faltam 4 dias. 4 dias para você transicionar definitivamente a história da sua vida. Cadu entendeu? Tá ligado aí, né, Cadu? Então vou repetir. Hoje é dia 27, 28, 29, 30, 31. Faltam 4 dias para você transicionar a sua vida em todos os níveis. De repente, quando chegar 0 horas do dia 31, que a chave virá na sua vida, alguém vai olhar para o pastor Léo e vai dizer assim: quem esse pastor pensa que é? Evangelista Célia, gritona, hein? Jack, você cuida, hein? Olha para mim vocês dois. Quando virar a chave do 2021 e as pessoas, Felipe, falaram assim: quem eles pensam que são? É o sinal de que você está no destino certo. Por quê? Porque quando você começa a transicionar, as pessoas ao seu redor se sentem tão incomodadas que elas falam assim: eu não acredito, aquilo ali era para mim. Você já prestou? Não, gente, eu tô para ver quem aqui dentro nunca fez isso. Uma inveja gospel. Nossa, principalmente as solteiras. As solteiras, quando veem que a amiguinha começa a namorar, nossa, que cara feio. Ou então pensa assim: ele não sabe a megera que ela é. Fulano, naquela empresa, poxa, eu fiz faculdade, eu me esforcei tanto. Quando as pessoas começarem a criticar você, entenda, você está na rota certa. Mas geralmente vai criticar você quem faz menos do que você faz ou não faz nada em relação ao que você faz. Porque pessoas bem-sucedidas não perdem tempo falando mal das outras. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, um tanto quanto surpreso, porque essa expressão usada aqui, cálice, vem apontando para o nível de renúncia que Jesus estava falando. O que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte: ei, vocês podem até conseguir uma posição de destaque, mas não dessa maneira que vocês estão procurando. Presta bem atenção, querido. Chegou o tempo de redirecionar o propósito dos nossos corações em relação a tudo aquilo que Deus estabeleceu ao nosso respeito. O que Jesus estava dizendo aqui não era que eles estavam errados, mas estava redirecionando o propósito do coração deles para a maneira correta de se alcançar algo desejado. Como? Se preparando. Alain, meu filho, quantos anos tem o Lucas Emanuel? 3 anos? Vai fazer 3. Ele pediu uma bateria a gente ainda dá porque é criança e tal, mas se ele te pedir hoje uma moto, você dá uma moto a ele? Por quê? Não sabe pilotar, não sabe nem andar de bicicleta, né? E você, Miguel, o que você gostaria de ganhar? Uma bola. O quê? Fala aqui, rapaz. Outra bola para jogar alto. A outra bola. Essa você que vai dar, essa bola é cara. A sua mãe vai te dar. Ele merece. Soube pedir. Merece uma bola. Merece. Só joga dentro de casa, mas merece. Quebra as coisas da mãe, mas tá tranquilo. É o tesouro. Já viu o Kiko? Mamãe!
Mas deixa eu te falar, eu quero saber qual dos senhores aqui que teria coragem de dar qualquer presente ao seu filho, sabendo que o seu filho não está apto a receber. Mas olha para mim, eu tenho uma palavra profética para você. Quantos aqui oraram por algo em especial em 2020, pedindo uma bênção ao Senhor, e ainda não receberam, Quem orou por uma bênção ainda, eu tenho que fazer assim, foi tanta oração. Levanta a mão, raça, que eu vou profetizar. Se você orou e não recebeu, não fica triste não. Não é porque você está em pé. Levanta a mão, raça. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Até para receber nós precisamos estar preparados. Você desiste muito fácil. Levanta a mão. Eu estou com desodorante vencido, então faz assim, para não escandalizar o irmãozinho, embora ele esteja de máscara. Tá legal aí, Diego? Passou um Rexona, então levanta a mão. Se você orou durante um ano e ainda não recebeu aquilo que você gostaria de receber, não é porque você está em pecado, não é porque você orou errado, é porque de repente Deus tem algo maior e melhor para te dar. Levanta a mão! E eu quero profetizar que hoje, 27 de dezembro de 2020, tomara que acabe esse 2020, Deus está liberando dos céus tudo aquilo que você esperava que viesse durante o ano de 2020, mas Deus sabia que algo maior e algo melhor estava sendo reservado e está sendo liberado hoje no mundo espiritual, para que você adentre a um novo nível. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que quando os discípulos lá perceberam, bota o 24 aí, Cadu, que os dois meninos pediram aquilo, eles ficaram injuriados. É por isso que eu estou te dizendo, o primeiro sinal de que a sua grande vitória está diante da sua mão, Biel, é a revolta da galera ao seu redor. Gente, mas não pode? Como é que pode? Esse apóstolo Enéas já foi agraciado porque nasceu lindo. Casou-se com uma mulher que ele tornou uma princesa. Porque vai ter vida de princesa longe assim. Como é que pode? Querido, a partir de hoje, presta bem atenção. Pastor Paulinho, eu tenho um segredo invejável. A minha mulher fala, você é doido, sou não. Eu tenho convicção de quem eu sou. Sabe por quê, querido? A partir de hoje as pessoas vão confundir a sua confiança, a sua segurança em Deus com arrogância. Mas eu tô assim, Sandro, ó. E por que Enésio, ó? Enésio, ó. Enésio. Se prepare, porque a partir de hoje vai ser colar de beijinhos, porque as pessoas vão ver o que Deus irá liberar sobre a sua vida num nível de grandeza. Mas nós precisamos terminar. Eu tenho que te contar uma história desse menino aqui. Esse menino, bonito, jogador de altinha, surfista, tesouro da dona Florinda. Fica em pé, Barrão. Quase, hein? Chega pra cá. Alain, não te desejo isso não, mas a unção pastoral dessa casa é fofura. Presta atenção aqui. Presta atenção. Busca em qualquer história aonde haja reinado e império, e vocês vão ver que existe o rei. O rei, quando tem os filhos, ele tem a convicção de que os filhos já nasceram com um legado, destinados a receberem a herança. Mileide, por favor, Mileide. Tem outro? Por favor, Mileide. Essa
Misericórdia. Aqui. Os filhos, só para vocês entenderem, tá? Preciso usar os meus filhos, para vocês entenderem. Todo rei, toda rainha, quando eles têm filhos, os filhos, eu acho que isso acontece até hoje em Petrópolis. Os filhos, eles têm direito legal a receber a herança do pai, sim ou não? Mas vocês acham que filhos de rei se tornam reis, ou rainhas, ou príncipes e princesas, simplesmente por serem filhos do rei? Todo rei que se preza, ele pega os filhos e coloca nas escolas, nas melhores escolas, para que eles aprendam como se governa. Qualquer rei, pega aí, estuda a história desses países aí onde tem imperadores e reis. Você vai ver que o rei fala assim: filho, você vai para tal escola, você vai para tal escola, você vai para tal escola. Um outro nível, um empresário bem sucedido, um bilionário assim como vocês, empresários aqui dessa casa. Gostei do negócio, hein? Tomou posse não, Biel? Empresários de sucesso dessa casa. Vocês empresários de sucesso dessa casa, bilionários, deixa eu dar uma dica para vocês. Não entregue nada de mão beijada na mão dos filhos de vocês. Qualquer homem bem sucedido aí, Eike Batista, Donald Trump, sabe o que eles fizeram? Pegaram os filhos e colocaram nas melhores escolas. Por quê? Porque haverá um tempo, Lucinha, em que os filhos irão, por legalidade, assumir aquilo que outrora era dos pais. Olha isso, Paulão. Mas por mais que exista um direito legal, nenhum rei, nenhum empresário bem sucedido entrega aquilo que conquistou de qualquer maneira na mão dos seus filhos. Por que você acha que Deus vai entregar aquilo que é precioso na sua mão, sabendo que você está de qualquer maneira? Sabe por que muitas das vezes não vivenciamos ainda aquilo que gostaríamos? Porque não estamos preparados. E agora eu termino. Estávamos eu e Miguel, se eu não me engano. Miguel está com 11 menos. Ele estava com 5 anos, 6 anos. Miguel tinha 6 anos. Eu fui com o Miguel surfar ali em Orla 500. E como toda boa criança que pastor Will, já vem para cá que nós vamos encerrar, por favor. Já vem para cá logo. Como toda boa criança, Miguel mergulhou. E quando Miguel saiu da água, Miguel tinha uma gosma verde aqui, ó. Eu acho que era uma placenta nojenta que ele tinha aqui assim. Negócio terrível, terrível. Mas aquela, sabe quando você faz a bolha do chiclete, a bicha plaft? E aí passava um moço do picolé empurrando o carrinho. Chega pra lá, Mileide. Desce. Você é o cara do picolé empurrando o carrinho. Eu acho que do jeito ele está empurrando uma Kombi, né? É um carrinho de picolé, né? Picolé. Aí eu chamei o rapaz, eu falei: ei, moço! Chamei ela. O cara que vende picolé é picoleiro, né? Eu falei: picolé! Ele veio. Aí eu peguei esse menino pelo braço, 6 anos de idade. O rapaz abriu o carrinho, eu falei assim: esse sorvete aqui, pote bonito. O homem olhou para mim e falou assim: isso é caro, moço. Rapaz, esse menino aqui estava do meu lado porque ele queria picolé. Ele falou que eu quero picolé. E cheio de meleca na cara. E aí, Hugo, eu falei pro moço: eu quero esse sorvete aqui. O homem do picolé olhou para mim e falou assim: isso é caro, moço. E esse menino chorando: eu quero picolé. Eu olhei para Miguel, já para dar um, sabe, ó, pá! E eu já fechando a mão para dar no cara também.
beirada e lava o rostinho que papai vai te dar o sorvete. Eu não quero sorvete, eu quero picolé. Moço, dá o picolé pro garoto, o sorvete é caro. Eu falei, rapaz, se mete não. Miguel, vai ali na beirada, lava o seu rostinho, tira essa meleca da cara que papai vai te dar um sorvete. Eu não quero lavar meu rosto, eu chupo picolé assim mesmo. Falei, moço do picolé, não vai embora não. Miguel era novinho, agarrei Miguel aqui assim, ó. A mãe não tava, só eu e ele. Ó, moço do picolé, aquele garoto é seu filho. Eu falei, fica tranquilo, o mar vai jogar ele de volta. Gente, Miguel foi na maré e voltou rolando. Peguei Miguel, falei, agora sim, agora você tá de cara limpa. Aí parei o menino aqui. Falei, moço, me dá o sorvete para ele. Aí o cara já estava assustado. Quando eu fui dar o sorvete, como é que estava a cara de Miguel? Suja de novo de areia. Ele falou, quero picolé. Você vai entender o que Deus está falando comigo e contigo hoje. Muita gente está aqui dentro querendo chupar picolé, mas Deus sabe como a nossa cara está toda suja de meleca. E Ele está falando assim, ei, vai ali, lava o seu rostinho, porque eu não vou te dar um picolézinho, eu vou te dar um pote de sorvete. Mas eu não quero sorvete, eu posso chupar um picolé com a cara suja. Deus fala, mas eu não quero te dar um picolé porque você merece um pote de sorvete. Mas eu prefiro o picolé porque eu não preciso limpar o rosto. Quem aqui hoje está se sentindo jogado, arremessado? É Jesus falando para você, tira a meleca da sua cara porque eu quero dar algo maior para você. Mas eu não quero, eu posso chupar o picolé com a cara suja, mas Deus está falando assim, olha, querendo você ou não, você vai tomar o sorvete que eu tenho que te dar, ainda que você não queira entender os processos que eu estou provocando na sua vida. Mas essa noite, ou você tira a meleca da sua cara para tomar o sorvete que Deus tem para te dar, ou Ele vai esfregar a sua cara na areia. Se coloca de pé. Ei, eu não medi esforços para pagar um pote de sorvete, eu só queria que ele lavasse o rosto. Mas ele não queria o preço de entrar na água gelada. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Segura baixinho aí. Você que almeja ser grande, eu quero chamar você nessa noite para calcular aquilo que você está disposto a pagar pela grandeza que você almeja. Entenda o que eu estou te falando, eu não estou te pedindo dinheiro, não é oferta, não é nada. Eu estou falando o seguinte, o que você está disposto a renunciar, aquilo que você sabe que te afasta de Deus, para que você possa viver a excelência da nobreza que Deus já preparou para você. Porque Jesus falou assim, olha, vocês podem até beber do cálice, mas assentar-se ao meu lado são para os escolhidos. Eu vou assentar ao lado de Jesus, vocês eu não sei. Então, enquanto o ministério de louvor adora, eu vou te dar um exemplo aqui. Jeremias capítulo 18, rápido. Jeremias capítulo 18. Estava com sede. Que fique armazenado no seu software. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou. Estragou-se? Tá bom. Mas o vaso
vaso de barro que ele estava formando se estragou. Não. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias. Jeremias, vem cá, vai lá na casa do oleiro. Quando você chegar lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Primeiro, quando Deus chama, com certeza Jeremias já estava ouvindo, sim ou não? Só que existem coisas que Deus fala, mas só revela quando eu e você estamos posicionados. Segundo, eu não vi aqui nessa literatura bíblica Deus mandando um zap com a localização da casa do oleiro, Deus mandando um e-mail com o endereço completo da casa do oleiro. Ou seja, quando Deus falou, logo no versículo 3 a Bíblia aponta Jeremias no lugar aonde Deus havia mandado. O que eu quero que você entenda: você sabe exatamente o lugar aonde você tem que estar para que Deus revele ao seu coração aquilo que Ele tem para revelar. Outra coisa, existem coisas que você e eu só iremos receber de Deus se estivermos posicionados no lugar certo. Quando Deus fala: Jerê, vai na casa do oleiro, Ele falou uma vez só. Por que você acha que Deus tem que ficar te dando resposta hoje, resposta amanhã, sinal daqui a pouco, sinal de não sei o quê? Ei, você sabe exatamente qual foi a última vez que Deus falou para você: levanta, agora desce e se posiciona. Se você hoje não está ocupando um lugar de grandeza, de repente você pode ter negligenciado um direcionamento de Deus. Você sabe a posição em que você deveria estar. Você sabe as coisas que você deveria renunciar. Eu não vou falar mais, o louvor vai adorar, mas eu quero que você saiba que para que eu e você nos tornemos pessoas grandes, nobres, pessoas de destaque, precisamos evitar hábitos, lugares e pessoas. Existem hábitos que você tem que abandonar. Existem lugares que você não pode frequentar. E existem pessoas que são mais tóxicas do que a própria cocaína, a própria bebida ou a própria desgraça do mundo lá fora. Porque Deus não vai colocar nada grande na sua mão sabendo que você vai desperdiçar. Então, enquanto o louvor adora, você, por favor, reflita naquilo que você sabe que é necessário renunciar agora, porque você vai entrar num nível de grandeza. E depois eu oro por você. Adora aí, reverenda.